Olá, tudo bem? A aula de hoje é sobre o atabaque. Algumas pessoas acreditam que o atabaque é de origem africana, mas o atabaque é de origem árabe. Alguns cuidados devem ser tomados quando nós temos um atabaque ou quando vamos utilizar um atabaque. Por exemplo, isto que nós tocamos é a pele de um animal. Às vezes vai ser um cabrito. E a pele, ela precisa de hidratação. Então, ela vai precisar ser hidratada com azeite de dendê. O azeite de dendê, quando ele está frio, ele fica com esta divisão nos seus componentes. Então, nós temos que colocar água para esquentar e colocar o azeite de dendê em banho-maria para ele homogeneizar, ficar unido numa única forma. Aí nós vamos hidratar o couro do atabaque, depois vamos esperar uns 5 minutos, uns 15 minutos, vamos tirar o excesso e aí o atabaque estará hidratado. Quando o couro do atabaque estiver desidratado, você vai passar a mão, você vai sentir. Não precisa hidratar sempre. Outro cuidado é referente à umidade. Como isso daqui é a pele de um animal, se eu pego essa pele, que é biológica, ela não é artificial, e eu coloco água, nós vamos poder ter aqui micro-organismos que vão corroer, vão danificar esta pele. Então nós devemos proteger a pele do atabaque de umidade, calor, pois quando o calor exerce sua força sobre o couro do atabaque, ele estica. E se eu esticar demais, eu também posso danificar e diminuir a vida útil do instrumento. Então não devo deixar no sol por períodos prolongados, nem em umidade, nem em frio. Não devo deixá-lo exposto. Não devo estalar o atabaque. Há uma diferença do tocador para quem faz barulho. Eu não preciso tocar o atabaque muito alto. Então há uma diferença da pessoa que performa e a pessoa que realmente o é. Então nós podemos tocar aqui, ó. Não tem necessidade de estalar muito alto. O atabaque ele tem duas notas, tá e tum. Quando eu vou fazer o tá, a minha mão, ela espalma e ela vai dar uma leve fechada no centro do couro. O tum é nas laterais, com esta parte da mão. Ó. Nós temos que ter respeito pelos instrumentos, pelos objetos, pelas comidas. Algumas tradições, religiões vão prezar muito por isso. Quando eu vou me alimentar, eu tenho que pensar no processo que foi feito até aquele alimento chegar à minha mesa. Este atabaque ele foi feito sob encomenda. Então, ele foi pensado nos mínimos detalhes. Eu tenho que ter muito respeito pelo artista, porque para mim quem faz isso é um artista. Consegue fazer um instrumento. Esta parte dele daqui de baixo é removível. Então quando for movimentar o atabaque, tomar cuidado, porque se eu só pegar por esta parte de cima, ele vai soltar. E aí, você me faz a seguinte pergunta. Pode ter atabaque dentro de casa? Qual seria o problema de ter um atabaque dentro de casa? Você acredita que o atabaque atrairá espíritos para sua casa? E se atraísse, qual seria o seu problema com os espíritos? Nós temos que ter maturidade para tudo na vida, inclusive maturidade espiritual. O que é um espírito? Né? Se nós vamos pensar por algumas religiões, um espírito é um ser espiritual. E nós, às vezes, temos que ter até mais medo de quem é vivo, que são espíritos também, só que estão encarnados. Né? E esses podem, sim, nos fazer mal e nos afetar. Agora, um atabaque ele é um instrumento. Ele não vai atrair espíritos para sua casa. O atabaque das religiões de matriz africana, eles passam por um processo de consagração.
a qual este atabaque será utilizado para outras finalidades, que não é a da capoeira. O capoeirista ele não tem religião. Perdão, a capoeira não é uma religião. O capoeirista que tem religião. Então nós teremos capoeiristas cristãos, candomblecistas, ubandistas, budistas, de qualquer religião que você imaginar, e até ateu. Então o atabaque dentro de casa não traz problema nenhum. Infelizmente o ser humano tem essa mania de exteriorizar vilões. Muitas vezes os perigos de dentro de casa estão dentro das próprias pessoas que moram na casa, e não dos instrumentos, e não externo, não em discos de vinil tocado ao contrário. Então nós temos sempre que pensar isso, que às vezes o perigo está na pessoa e não no objeto. Não posso tombar o atabaque, é um baita desrespeito. Assim como se estiverem berimbaus dispostos no evento, na roda de capoeira, não deve passar por cima, é desrespeito com o instrumento. Primeiro vai vir o berimbau, depois vem o atabaque, depois vem o pandeiro. Assim como os berimbaus têm a sua hierarquia e suas funções, berra-boi, rum, pi, lê, berra-boi, gunga, média e viola, o atabaque terá rum, pi e lê. Então, um toca, um comanda, o outro acompanha, o outro dobra. Tá? Também haverá essa hierarquia. E nós temos que ter respeito com os instrumentos. Eu não devo passar por cima, eu não devo dar tapões para poder aumentar o toque. Quando nós estamos compondo uma bateria de capoeira, o berimbau tem que ser ouvido em primeiro lugar. O gunga, depois o médio, depois o viola. Eles têm que obedecer a essa hierarquia. O pandeiro não deve estar estalando acima dos outros instrumentos. O atabaque não deve estar acima. Então, primeiro vão começar os berimbaus a tocar, depois vem o atabaque. E depois virá o pandeiro, aí iniciarão as palmas. Eu não preciso instalar o pandeiro. Só o simples ato de encostar já produz o som. Isto é tocar, não é fazer barulho. O simples ato de encostar... Estou usando 2 dedos. Não devemos deixar o atabaque cair. Então tem uma regulagem aqui que pode acabar danificando. Coisas pontiagudas, furarão o couro. Tem que ter todo cuidado com o atabaque. Aí as pessoas falam assim, eu dei um estaladão lá no atabaque. Se o meu mestre não falou, se o meu professor não falou, eu não estou errado. Será que eu, professor, tenho que ficar chamando a sua atenção o tempo todo? Se eu estou fazendo um vídeo aqui para te instruir, eu tenho que ficar chamando a sua atenção na frente de todo mundo para sair como chato, como errado, como que chama atenção, como aquele que quebra o clima, o ritmo? Não. A disciplina consciente, ela vem de cada capoeirista. Então, ele tem que já ter esses valores, esses conhecimentos, essas noções atrelados a si, sem que ninguém precise chamar a sua atenção. Caraca, eu fiz besteira aqui, cara. Errei. Normal, o ser humano erra. Normal. Mas será que o ser humano vai errar sempre? Será que o ser humano não vai correr atrás de aprender e vai continuar errando o resto da sua vida? Porque errar é humano, eu devo ser humano sempre errando sempre? Se aperfeiçoar também é ser humano. E aí, nossa, fiz aqui uma coisa errada, meu mestre não chamou atenção, mas você tem a consciência que você errou. E aí ele não precisa chamar atenção. Eu não chamo atenção de professor em público. Fica feio. Eu vou chamar atenção. Aí chega aqui o professor, estalando. Eu falo assim, estala aí não. Fica feio. Na frente de outras pessoas, na frente de capoeiristas mais graduados do que eu, mestres, mestrandos, fica feio. Então a pessoa já tem que ter essa consciência. E você, utilizando dessa forma animalesca instrumento, você diminui a vida útil do instrumento. É a mesma coisa que livro. Quem tem livro, quem tem Kindle, tem certos objetos que eles são de extrema delicadeza, que se cair no chão a gente prefere a morte. Então, quando você for tocar no instrumento de outro capoeirista, primeiro pedir essa permissão. E quando você tocar, você ter zelo,
mais zelo do que se fosse seu. Ah, o meu mestre não chamou atenção, meu professor não chamou atenção, então eu tô certo. Quem pensa assim é criança, adulto não pode pensar assim. Então nós vamos agora aos toques. Depois de tanta teoria, agora vamos com os toques, tá? Nós temos, como eu tinha dito, as notas tá e tum. Eu vou utilizar as duas mãos. Este é o toque padrão para benguela, para São Bento Grande de Pimba. Tum, tum, tá, tum. Tum, tum, tá, tum. Se fosse São Bento Grande de Pimba, que o ritmo é mais acelerado, eu só acelero aqui. Quero dobrar. Angola. Eu só tiro a última nota. Samba de roda. Tatatum. Tatatum, tatundum. Tatatum, tatundum. Tatatum, tatundum. Tatatundum, tundum. Tatatum, tatundum. Tatatundum, tundum. Vou fazer devagar. Tatatum, tatundum. Tatatundum, tundum. Tatatum, tatundum. Tatatundum, tundum. Tatatum, tatundum. Tatatundum, tundum. E nós também temos que aprender a tocar e cantar. Maculelê. Tum-dum tá, tum-dum tá, tá, tum-tum tá, tum-dum. Um certo dia na cabana um guerreiro foi atacado por uma tribo pra valer. Pegou 2 paus, saiu de salto mortal, gritou pula menina que eu sou maculelê. Oi, pula lá que eu pulo cá, que eu sou maculelê. Pula, eu pula você, e eu sou maculelê. Então você tem que aprender a tocar e cantar, e é uma coisa que você vai desenvolver a coordenação só fazendo, não tem como. Então você tem que... Quando eu estava aprendendo a tocar instrumentos, eu fechava os olhos para poder me concentrar melhor. Só que você deve fazer isso somente quando você estiver treinando. Você não vai começar a fazer isso lá na roda, porque pode ser que o golpe de algum capoeirista venha para cima dos instrumentos e você tem que saber. Assim como já aconteceu outras vezes. Quando a gente vai sair do berimbau, o correto é se afastar para depois fazer o AU, senão você acaba batendo com o pé nos instrumentos, e não são todos os capoeiristas que fazem isso. Então eles acabam batendo no atabaque, no pandeiro, no berimbau, e isso atrapalha o ritmo. Então você tem que ficar ciente disso. Dança do cafezal. Tatatá, tum tum tum, tatatá, tum tum tum, tatatá, tum tum tum. Tatatá, tum tum tum, tatatá, tum tum tum, tatatá, tum tum tum.